O Jornal da Metropolitana nessa manhã de quarta-feira, dia 12 de novembro. Recentemente, a APAC emitiu um alerta de baixa umidade do ar para várias regiões do estado. Com temperaturas lá em cima e o ar cada vez mais seco, o corpo sente e cuidar da saúde fica mais importante. Mas afinal, o que a gente precisa ajustar na alimentação nesses dias tão quentes? E qual o melhor horário para treinar sem colocar o corpo em risco? Para esclarecer essas questões, converso agora com Nayara Florencio, que é nutricionista clínica e esportiva. Nayara, muito bom dia, bem-vinda ao Jornal da Metropolitana. Bom dia a todos. Nayara, quando há um alerta sobre altas temperaturas, como a APAC emitiu recentemente, quais cuidados a gente deve ter? Principalmente, eu inicio pela questão da hidratação, né? A hidratação nesse verão, calorzão, claro que a tendência é realmente aumentar o consumo de água, né? Coisa que a gente não faz no inverno. Mas, assim, a gente tem que ter uma atenção realmente redobrada. Por quê? Quando a gente soa mais nesse verão, a gente acaba perdendo alguns eletrólitos que são super importantes, né? Em questão de minerais para o nosso corpo, né? Para a nossa saúde. Então, é super importante a gente manter essa questão da hidratação. Manter a hidratação e, de preferência, deixar já uma garrafinha perto com água para facilitar, porque às vezes a gente fica com preguiça, né? Vou beber agora não, né? Tá distante do filtro da geladeira. Isso mesmo, isso é super importante. Isso é uma pecinha-chave, né? Que eu sempre indico para os meus pacientes. Sempre ande com uma garrafinha de água para estar ali fracionando o consumo, né? Porque tem gente que diz, eu bebo bastante água, mas aí acaba bebendo 200 ml, 300 ml ali de uma vez só. E esse não é o indicado, tá? É a gente sempre fracionar a quantidade de água ali ao longo do dia para realmente se manter bem hidratado. Não é preferível que tome assim 200 ml, como você falou agora. Então, qual a medida que a gente deve tomar para ir fracionando ao longo do dia? Um copinho de 50 ml você bebendo ali em torno de 15 minutos, a cada 15 minutos, 20 minutos, já vai te manter ali bem hidratado ao longo do dia. No mínimo, ao longo do dia, 2 litros de água no mínimo, né? Existe até um cálculozinho que a gente faz, né? Para poder realmente saber o quanto você necessita da ingestão de água diária. Mas aí, para quem realmente não tem esse entendimento, então, no mínimo, 2 litros de água já vai te, pelo menos, manter o mínimo bem hidratado. Fracionando. E essa necessidade vai de acordo também com o ritmo de vida de cada indivíduo, né? Se pratica atividade física, qual horário que pratica, como é que é, se o trabalho permite estar levantando ali com mais frequência ou não, tudo isso vai definir. Tudo isso influencia bastante. Por quê? Principalmente para essas pessoas que praticam atividade física, o consumo de água realmente precisa aumentar. Porque ali, quando a gente está treinando, né? Treinando pesado, a gente acaba suando mais, né? O suor em excesso, como eu informei, acaba perdendo alguns eletrólitos. Então, o consumo de água ele deve ser maior, tá? Um exemplo, para quem treina há mais de 1 hora ali, numa intensidade muito alta, existe até alguns isotônicos que ajudam também a repor esses eletrólitos que você perdeu ali durante a prática de atividade física, tá? Mas a água é fundamental até para os resultados também, tanto no processo de emagrecimento como hipertrofia muscular. Algo importantíssimo. E, Nayara, mesmo sabendo dessa importância da água, que faz bem, entre tantas outras questões, muita gente ainda tem resistência a beber água, a água mesmo. Diz que não gosta, apesar da água não ter sabor, diz que estranha ali, não se sente confortável. Tem algumas dicas que a gente pode usar nesse momento? Tem algumas dicas sim, tá? Se você realmente tem essa resistência a beber água, existem algumas águas saborizadas que você mesmo pode fazer em casa, tá? O que seria você colocar um exemplo, 500 ml, 2 rodelinhas de limão ou 2 rodelinhas de laranja, vai te trazer um saborzinho na água, né? Vai manter a água saborizada e isso acaba você aderindo mais ao consumo de água e vai te manter bem hidratado também. É uma artimanha ali pra gente ir se acostumando. Isso. E principalmente nesse período, como a gente tem que aumentar ainda mais o consumo do que a gente já tinha, essa água saborizada vai dar uma aliviada ali, né? Vai diversificar um pouquinho. Vai diversificar um pouquinho e vai te ajudar também a te manter bem hidratado. Nayara, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas sentem mais o efeito do calor e da baixa umidade. Que tipo de cuidados alimentares específicos eles devem ter? Tipos de cuidados alimentares, nesse verão principalmente, eu sempre indico, tá? Sempre optar por frutas que
frutas que são ricas em águas, principalmente, porque vai te ajudar nessa questão também da hidratação. Evitar consumo de industrializados, de alimentos gordurosos, trazer sempre comidas mais leves, tá? Para o teu dia a dia. No dia a dia, verduras, legumes, realmente esse tipo de alimentos que são mais leves, tá? E são menos gordurosos, que aí não vai trazer, evitar frituras, industrializados, é super importante. Ter esse cuidado ali com a alimentação, prestar atenção no que você está comendo, evitar a comida mais gordurosa, né? Que é bastante atrativa, mas a gente precisa ter cuidado nesse momento. Precisa ter cuidado, até também para não sobrecarregar o nosso sistema digestivo, né? É super importante. E principalmente para essas pessoas que têm esses problemas de saúde, a gente também tem que ter uma atenção redobrada, tanto na questão de hidratação como também nesses alimentos. E em relação à atividade física, quais os cuidados a gente precisa ter na hora de pensar ali no horário que vai fazer a atividade física, os cuidados que a gente precisa ter durante esse exercício também? Evitar realmente esses horários de muita intensidade de calor, tá? Então, antes das 10 horas da manhã é o indicado, após as 4 horas da tarde, tá? É super indicado realmente para até também não trazer alguma complicação na saúde, tá? Que algumas pessoas tendem a acontecer até algum desmaio, algo do tipo assim. E se eu não puder flexibilizar esse horário de treinar? Tenho que ir nesse horário de pico do calor. Quais cuidados eu preciso ter? Aí realmente você precisa ter o cuidado de atenção com a questão da hidratação e também a alimentação. Um exemplo, num pré-treino, você cerca de 30, 60 minutos antes de treinar, você optar por alimentos realmente leves, né? Que vão te dar energia, mas que sejam alimentos leves, que aí vai te ajudar também a ter uma digestão mais rápida, tá? Desses alimentos. Um exemplo desses alimentos, você poderia colocar uma fruta, como uma banana, que vai te dar energia. Pode ser um iogurte com a fruta. Então, alimentos realmente que são menos gordurosos, mais magros. Assim. A gente comentou na questão do desmaio, que é comum acontecer nesse período de muito calor. Isso. E tem a diarreia também. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode proceder nesse momento da diarreia? A diarreia atacou nesse momento de calor intenso. A diarreia, geralmente, ela ocorre realmente por esses alimentos pesados, né? Que o teu organismo, ele não vai fazer a absorção necessária, né? A digestão necessária. Então, acaba que você consome alguns tipos de alimentos muito pesados, muito gordurosos, e às vezes vai até fazer a atividade física, vai sobrecarregar o teu intestino ali, que não consegue digerir tão rápido aqueles alimentos. Pode ocasionar uma diarreia, pode ocasionar alguma dor abdominal. Então, realmente tem que ter um certo cuidado com tudo isso. Em relação a crianças e idosos, volto a falar nesse ponto, porque é muito difícil que eles peçam a água, né? Sinalizem que estão querendo água. Como é que a gente faz aí? Aí, nesse caso de idosos e crianças, a gente, né, realmente que está ali nos cuidados, a gente que precisa estar sempre com atenção. Vamos beber água, tá aqui uma garrafinha de água, deixar sempre pertinho, né, para sempre estar lembrando. Então, a gente que precisa ter esses cuidados com essas pessoas, porque aí realmente a quantidade de água precisa realmente ser necessária, né? Até no caso de idosos, para evitar algum problema renal ali, né? Ou se caso tiver realmente, ser uma ingestão hídrica bem maior do que deveria ter, né? Naira, para a gente finalizar, gostaria que você reforçasse, relembrasse aí desses pontos que a gente comentou, quais os cuidados para que todo mundo possa aproveitar essa primavera que está com cara de verão, né? Com qualidade, com saúde. Isso. Realmente, na questão da alimentação, evite os industrializados, evite alimentos gordurosos, pratique atividade física, que é super importante, tá certo, para a questão da nossa saúde. Adere também à questão da hidratação, tem esses cuidados que aí vão ser super importantes para o nosso dia a dia, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Ficando atento a essas questões, todo mundo vai aproveitar ao máximo sem prejudicar a saúde, que é o que a gente quer. Isso, sem prejudicar a saúde, tá? E se mantendo ali bem no foco. Naira, muitíssimo obrigada pela participação no Jornal da Metropolitana, por todas as informações, um dia excelente. Obrigada para vocês também e a todos os ouvintes. Nós que agradecemos. Conversei nessa manhã com a nutricionista clínica e esportiva, doutora Naira Florencio, dando dicas preciosas pra gente nessa manhã de quarta-feira. Agora 7h11. Jornal da Metropolitana. Previsão do tempo. Vou falar
nisso, ó, tem a previsão do tempo agora. Previsão do tempo para Caruaru nessa quarta-feira. É de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Mínima de 19 graus, máxima de 31. No momento a temperatura está em torno dos 24 graus. Então se cuida, como a doutora falou, redobra a atenção, os cuidados aí com a hidratação.